Olá, meus amores! A paz do Senhor, tudo bom com vocês? Hoje eu tava aqui meditando, aqui lendo a Bíblia, né? Em Gênesis, os capítulos, eu li do 35 ao 39. E começou a entrar na história de José. Eu gosto muito de meditar na história de José, porque a gente aprende tanta coisa na história dele. Porque José foi uma pessoa que sofreu muito, né? Ele foi perseguido pelos próprios irmãos. Os irmãos dele odiavam ele, entregaram ele para os mercadores, que levaram ele para o Egito, né? Acho que todo mundo já conhece a história de José. Aí levaram ele para o Egito e levaram para a casa de Potifar. E o que eu acho lindo na história de José é que em nenhum momento você vê José reclamando, você não vê José brigando com seus irmãos. Você nunca vê ele discutindo com ninguém. Quer dizer que José era uma pessoa de bem, era uma pessoa calma, ele não dava problema para ninguém, ele não dava trabalho para ninguém, mas ele era odiado por causa que o carinho de Jacó por ele era maior, por ele ser o primogênito de Raquel, que era a mulher que ele mais amava. E José sofreu muito, eu fico vendo a história de José, eu falo, nossa, gente, ele sofreu tanto, assim como Jó também sofreu tanto, e você não vê em nenhum momento José reclamando, Jó reclamando da sua situação, mas o que eles fizeram foi confiar em Deus. E o bom exemplo deles era tão grande de conduta, de caráter, que Potifar confiou todas as coisas da casa dele na mão de José. Confiou a casa dele, confiou tudo, e eu não estava olhando para a câmera. Ai. E confiou tudo nas mãos de José, confiou a casa dele, confiou seus bens, as suas riquezas. Quando ele não estava em casa, era José que mandava, que governava tudo lá na casa dele. E José, eu fico vendo que ele sofreu as mesmas tentações que nós sofremos na nossa vida. Ele era ser humano, assim como nós, passou por muitas dificuldades na vida dele. Só que ele sempre se mostrou fiel a Deus. Eu fico vendo a conduta dele perante a mulher de Potifar. A mulher dele estava querendo deitar-se com José de todas as formas. Só que José continuou sendo firme, confiando no Senhor. E ele via que se ele deitasse com a mulher de Potifar, além de ele estar fazendo algo errado com o seu Senhor, primeiramente ele estava fazendo algo errado para Deus, pecando contra Deus. E José não fez isso. Foi para a prisão, ficou preso, mas mesmo assim ele não discutiu, ele não brigou, porque ele poderia ter brigado, porque ele estava com a razão, ele não tinha se deitado com a mulher de Potifar, mas ele preferiu não discutir, ele preferiu ficar em paz, porque ele sabia que Deus tinha visto a conduta dele, que Deus iria honrar ele no tempo certo. Então, mesmo passando por tantas dificuldades, ele confiou no Senhor. E eu estava vendo uma pregação do pastor Cláudio Duarte acerca de, de José ter ido para o Egito, passado por aqueles problemas todos, ter ficado dentro da cisterna, depois os irmãos dele ter tirado ele e levado ele para o Egito. Em nenhum momento você vê aqui na Bíblia que José teve raiva de seus irmãos. Ele poderia muito bem ter ficado com raiva deles, falado, nossa, meus irmãos, quem deveria me defender, me odiava, olha o que eles fizeram comigo, eles fizeram eu sofrer, fizeram eu ir para essa cidade, ficar longe do meu pai, ficar longe do amor do meu pai, longe da minha família. Mas José, ele não fez isso. Ele preferiu confiar no Senhor. E quando ele viu seus irmãos novamente, ele não tratou eles mal. Pelo contrário, tratou eles com amor. E os irmãos dele viram a fidelidade de Deus na vida de José. E eu fico olhando a trajetória de José, tudo que ele passou, tudo que ele sofreu. E o tanto que ele foi honrado
por servir a Deus, por confiar em Deus, colocar a vida dele nas mãos de Deus. E é assim nas nossas vidas. É o mesmo Deus que foi na vida de José, ele é na nossa vida hoje. Se a gente confiar a nossa vida em Deus, colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, deixar ele ser o centro da nossa vida, deixar ele tomar conta do nosso ser, deixar que ele tome as atitudes por nós, a gente sempre vai vencer. Eu sei que não é fácil, é difícil, as dificuldades da vida são muito difíceis. Nós choramos, passamos por tristezas, mas nós temos um Deus que ele é fiel na nossa vida. E as dificuldades que nós passamos, no final molda o nosso caráter e a gente é honrado. Muitas das vezes a gente pode pensar, né? Poxa vida, José tinha tudo para desistir, mas ele não desistiu, ele não ficou com raiva dos seus irmãos. E muitas das vezes na nossa vida há coisas que vêm para o mal, há males que vêm para o bem, no caso, né? E a gente fica reclamando quando Deus permite que coisas ruins venham acontecer com a gente, assim como ele permitiu na vida de José ser lançado na cisterna, ser levado para o Egito, a história de Jó, que Deus permitiu ele ficar com chagas, mesmo sendo um servo fiel a Deus. E Deus permite essas coisas acontecerem na nossa vida para fazer a gente passar por situações para que a gente venha aprender, para que a gente venha confiar mais em Deus. E quando a gente está passando, a gente não entende. A gente murmura, a gente reclama, só que a gente tem que entender que a gente tem que passar pela luta, a gente tem que passar pela dificuldade. Se a gente está passando por uma dificuldade, não é à toa. Deus tem um propósito com ela. Então, se você está passando por uma dificuldade, por uma luta, se está vindo males para a sua vida, agradeça a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está firmado em Deus, se você está buscando a Deus, fica tranquilo que no momento certo tudo isso vai passar e Deus vai te honrar e Deus vai abençoar a sua vida e você será recompensado. E o que eu acho lindo na história de José é que ele era um espelho na sua época e ele é um espelho para a gente hoje. Quando eu vejo a história de José, eu fico maravilhada com o caráter que ele tinha de cristão em meio a um povo que não servia a Deus. Ele era um exemplo e ele não deixou que as paixões do Egito, que as coisas do Egito tomassem conta da vida dele. Não deixou que os deuses do Egito fizessem parte da sua vida, mas ele sempre buscou ao Senhor, viu o exemplo do seu pai de buscar a Deus, de ter só um Deus, e ele foi fiel ao Senhor. E eu vejo isso como um exemplo para nós nos nossos dias. Muitas das vezes a gente tem deixado se corromper por tantas coisas pequenas, e José, passando por tudo aquilo, ele não retrocedeu, ele não voltou com a fé, ele não deixou que o inimigo tomasse conta da vida dele, não deixou que ele fosse seduzido pelas paixões da carne, mas ele sempre confiou a vida dele em Deus e foi firme, e Deus honrou a fidelidade dele a Deus. Então, o que eu queria deixar para vocês hoje é que a gente venha confiar mais no Senhor, que a gente venha ser mais grato a Deus em meio à dificuldade, em meio à luta, porque Deus, ele não permite certas coisas acontecer na nossa vida por engano. Deus sempre tem um propósito em todas as coisas, e se a gente está sofrendo, no final Deus vai nos dar a vitória. Se a gente perseverar, se a gente for fiel até o fim, Ele vai com toda a felicidade do mundo nos honrar, porque é isso que Ele quer que a gente persevere, que a gente busque Ele e que a gente seja fiel até o fim, porque Deus, ele sempre prova aqueles que Ele ama, e se você for fiel ao Senhor, Ele vai te honrar, Ele vai ter prazer em te honrar. Então, do mesmo jeito que Ele honrou José, poderia não ter acontecido nada na vida dele, mas por ele ter perseverado, ter buscado ao Senhor, ele se tornou governador. Então, Deus, ele quer te tornar um governador. Deus quer fazer você uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada, mas a gente tem que buscar o Senhor, a gente tem que se entregar ao Senhor, confiar ao Senhor, que Ele vai cuidar de nós e que Ele vai nos honrar no tempo certo. Amém? Então é essa palavra que eu queria deixar para vocês. Eu espero ter ajudado com as minhas simples palavras, porque
Eu sou falha, mas eu queria compartilhar isso com vocês, essa meditação sobre a história de José. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostarem, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos sobre essa meditação da vida de José. Amém? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!